Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com alegria que nós estamos começando o quarto vídeo dessa série que nós estamos chamando de Trilha, onde nós estamos percorrendo juntos um caminho de aprendizado, um caminho por meio do Evangelho de Jesus, por meio daquelas verdades que são fundamentais, que são basilares para que a gente se entenda como cristão, a gente se reconheça como povo de Deus. E aí, no primeiro vídeo dessa série, nós expomos a revelação de Deus, nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, né, entendendo que ela é o fundamento de todas essas verdades que nós vamos expor e nós estamos expondo para vocês. Depois, nós fizemos um breve resumo, acredito que você se lembra muito bem, um breve resumo de todo o Evangelho de Jesus, de toda a jornada salvífica que o Senhor nos convida a vivenciar, que o Senhor nos convida a experienciar com Ele. Depois, no último vídeo da série, no último vídeo que nós lançamos, nós falamos um pouquinho sobre o que é o credo, por que o credo é importante para nós, como é que ele se originou. E hoje, nessa série, hoje nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre oração. Nós vamos entender por que oração é importante para nós, o que é oração, como é que a gente ora, né? Nós vamos fazer um basicão, um passant sobre oração hoje nesse nosso encontro. E como não poderia ser diferente, nós vamos começar esse encontro sobre oração com uma oração. Eu te convido a orar comigo nesse instante. Senhor do céu e da terra, como Jesus ensinou seus discípulos a serem persistentes na oração, dá-nos paciência e coragem para nunca perder a esperança, mas sempre para apresentar nossas orações a Ti, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, e nós podemos começar esse nosso encontro com uma pergunta que é fundamental para a gente aqui hoje, né? Afinal, nós estamos no encontro sobre oração, mas o que é oração, né? Oração a gente entende como o derramar do nosso coração, né? O derramar das intenções que estão em nós diante de Deus Todo-Poderoso. Então, orar é quando a gente leva a Deus, né, as palavras mais profundas da nossa alma. É quando a gente coloca diante de Deus as nossas intenções, os nossos desejos, o nosso coração. Quando nós conversamos com Deus e manifestamos a Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que outros precisam, aquilo que nos rodeia, aquilo que nos envolve, né? Quando nós colocamos todas essas questões diante de Deus. Por isso que a oração ela pode ser muito bem entendida como uma conversa, como um relacionamento, como a manifestação de um caminhar com Deus. À medida que a gente caminha com um amigo, com alguém próximo, como nós estamos trilhando aqui, nós desejamos conversar com essa pessoa. Se a gente vai caminhando com alguém, a gente não quer caminhar sem falar nada, sem conversar nada. Nós queremos conversar, contar a pessoa das nossas vidas, ainda mais se nós sabemos que aquela pessoa ela tem a solução para os nossos problemas. Ainda mais se nós sabemos que aquela pessoa ela tem a resposta para aquilo que nós estamos precisando. Então, por isso que a oração ela é a nossa conversa com Deus. A oração é o derramar do nosso coração diante de Deus. E a oração, ela pode atingir 5 formas. Né? Nós vamos expor aqui rapidinho essas 5 formas. A primeira forma é a oração de bênção. O que é oração de bênção? É aquela oração onde a gente invoca, né, a graça de Deus, onde a gente invoca as dádivas de Deus, as coisas boas de Deus sobre nós e sobre os outros. Né? Cada cristão ele tem o dever de invocar a bênção de Deus sobre si próprio e sobre as outras pessoas.
Nós somos fruto da bênção de Deus. Nós somos criaturas que surgimos e que temos essa dádiva de Deus manifesta em nós. Jesus é bênção de Deus. Então, nós, por isso, nós temos essa obrigação, esse dever de também distribuir dessa bênção de Deus sobre outras pessoas. Né? Quando a gente olha para alguém e diz assim, Deus te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, nós estamos fazendo uma oração de bênção. Né? Quando nós viramos para o nosso pai e dizemos, bênção pai, bênção mãe, não sei se no sul do país é tão costumeiro, mas aqui no Nordeste isso é muito costume. Né? A gente virar para o pai, pegar a mão do nosso pai, a mão da nossa mãe, a mão do nosso avô, da nossa avó, daquelas pessoas que são responsáveis por nós dizer, bênção avô, bênção avó, bênção mãe. E a mãe, o avô diz, Deus te bendiga, Deus te abençoe, ou Deus te proteja. Isso é oração de bênção, né? A bênção de Deus é nós sendo instrumentos da bênção de Deus em outra pessoa. Né? E nós também devemos dizer sempre isso. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te acompanhe, né? O Senhor esteja contigo, o Senhor esteja contigo, Ele está no nosso meio e contigo também. É uma oração de bênção. A segunda forma que a oração ela pode ter é a forma de adoração, né? Uma oração de adoração. O que é uma oração de adoração? É aquela oração onde nós reconhecemos a grandeza, a bondade e a santidade de Deus. É a exaltação de Deus por aquilo que Ele é. Quando nós estamos ali no nosso momento de comunhão com o Senhor, nós dizemos assim, Senhor, eu te sou grato porque o Senhor é lindo. Eu te sou grato porque o Senhor é bondoso. Eu te sou grato porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é grandioso em suas obras, porque o Senhor é poderoso, porque a tua bênção tem chegado até mim. Senhor, eu te sou grato porque o Senhor é, certo? Por quem o Senhor é. Eu te sou grato porque o Senhor é amoroso para comigo. Então, quando nós somos gratos, manifestamos essa gratidão, nós exaltamos a Deus, como diz a canção, grande é o Senhor, tua presença vai sempre reinar, terras e céus glorificam teu santo nome, como diz o salmista. Isso é uma oração de adoração, né? É quando a gente exalta o Senhor, a gente diz, olha, o Senhor é grande, porque o Senhor é. Porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor manifesta o teu poder. Né? Então, quando a gente faz isso, nós estamos realizando uma oração de adoração. E aí tem o terceiro tipo de oração, que é a oração de súplica. Né? Como é a oração de súplica? A oração de súplica é quando nós apresentamos diante de Deus as nossas necessidades, na certeza de que Deus pode suprir cada uma delas. Então, se eu chego diante de Deus e digo assim, ó, Senhor, eu estou necessitando disso. Senhor, olha, o pão está faltando, eu não estou tendo dinheiro para comprar alimentos, eu estou precisando disso, Senhor. E nós colocamos diante de Deus essas necessidades que são nossas, nós estamos fazendo uma oração de súplica, certo? E aí vem o quarto tipo de oração, que é a oração de intercessão. Ela se parece com a oração de súplica. Só que no momento, no lugar de nós estarmos colocando diante de Deus as nossas necessidades, na oração de intercessão, nós estamos nos colocando diante de Deus pelas necessidades de outras pessoas. Quando eu digo assim, Senhor, abençoe fulano, abençoe Beltrano, abençoe Cicrano. Quando eu digo assim, Senhor, Beltrano está precisando disso, disso e disso. O Senhor poderia vir e prover a ele tais coisas, abençoar ele com essas coisas. Então, quando eu me coloco diante de Deus pela vida de outra pessoa, eu estou fazendo intercessão. Quando eu me coloco diante de Deus pela minha própria vida, pelas minhas próprias necessidades, eu estou fazendo súplica.
né? E o apóstolo diz que nossa boca deve estar cheia de súplicas e intercessões. Então, nós devemos sempre estar suplicando a Deus, intercedendo a Deus, colocando diante de Deus nossas necessidades, seja as nossas, seja a de outras pessoas que nos rodeiam, sejam nações, né? Se eu estou orando por tal nação, eu estou orando por tal povo, eu estou te pedindo por tal cultura, e apresentar diante de Deus as necessidades daqueles povos, as necessidades daquelas nações. Tais orações são extremamente importantes, né? E aí vem o quinto e último tipo de oração, que é a oração de louvor, né? A oração de louvor, ela também se parece com a oração de adoração, né? Só que enquanto na oração de adoração a gente reconhece, a gente exalta a Deus pelo aquilo que Deus é, né? Por aquilo, pela própria natureza de Deus, pelo fato de Deus ser Deus, né? No louvor, nós reconhecemos, nós agradecemos a Deus pelas grandes obras que Ele tem feito. E pode ser uma gratidão por Deus ter nos abençoado com aquela súplica que nós fizemos anteriormente. Pode ser um louvor pela obra na cruz de Jesus. Tudo isso é louvor. E o louvor e a adoração, ele não existe porque Deus ele precisa de aplausos. Não, mas porque nós necessitamos exprimir a nossa alegria, a nossa gratidão pelo que ele tem feito. Afinal, nós somos pessoas gratas. Nós precisamos ser pessoas gratas. Quando nós oramos e louvamos a Deus pelo que ele tem feito, a gente mata o nosso ego. A gente diz assim, não, ego fica de lado, porque não foi você que fez, foi Deus que fez. Foi os benefícios do Senhor que vieram a nós, que nos atingiram, que nos alcançaram. Então, esses 5 tipos de oração, eles nos ajudam, eles são um método didático da gente entender essa grandeza da oração. Claro que eles se misturam, né? Tem horas que a gente estava aqui mesmo, quando eu estava dando o exemplo da adoração, eu comecei a falar louvor e mistura isso, né? Porque eu vou dizendo, Senhor, eu te sou grato por aquilo que o Senhor é, eu te sou grato porque o Senhor é bondoso, eu te sou grato porque o Senhor é maravilhoso, e aí de repente eu tô dizendo, Senhor, eu também te sou grato porque o Senhor tem feito isso na vida de fulano, o Senhor tem feito isso na vida de Beltrano, porque o Senhor é maravilhoso. E aí de repente eu estou ali no momento de súplica, eu estou pedindo, Senhor, aqui é a minha necessidade, e aí de repente eu venho, Senhor, meu filho também está precisando disso, vem mistura com intercessão. Então, essas orações, elas se misturam, elas se complementam, né? Mas é um modo didático da gente entender essa dimensão da nossa conversa com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor. E aí, onde é que a gente pode aprender a orar? Pastor, eu entendi o que é oração. Tá? Isso aqui é oração, conversar com Deus. Mas como é que eu oro? Onde é que eu aprendo a orar? E aí a Bíblia, queridos, a Bíblia que é a revelação de Deus, é Deus se expondo a nós, é Deus se mostrando a nós. Ela é a maior fonte de oração. Nela a gente pode encontrar muitos exemplos de pessoas que foram bem sucedidas na oração, como também a gente pode encontrar modelos de oração. Orações ali prontas que nós podemos apropriarmos delas e fazer delas as nossas orações, né? Tal como a oração de que orações que não estão na Bíblia, mas que estão em livros de oração, que estão em outros lugares, que foram de homens que vieram antes da gente e que elas podem nos servir de guia, nos servir de modelo. A gente pode, Thomas Cranmer orou certa vez por isso. E eu estou precisando disso. Então, pego aquela oração de Thomas Cranmer, me aproprio daquela oração e começo a orar ela. Isso que a liturgia também faz nos nossos cultos, né? A gente, vez ou outra, a gente ora orações escritas. E o que são aquelas orações escritas? São orações que foram compostas por outros grandes homens e mulheres de Deus e que hoje a gente se apropria delas porque elas também falam as nossas necessidades. Ela também fala os nossos desejos, a nossa manifestação de louvor a Deus. Então, por isso que nós nos apropriamos dela. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos exemplos de pessoas que foram fortes, guerreiros em oração.
Um grande exemplo, por exemplo, de intercessão foi Abraão, quando intercedeu pelo sobrinho dele, Ló, diante da destruição de Sodoma e Gomorra. E nós vamos vendo na Bíblia, olha, se Abraão ele conseguiu aplacar de alguma maneira a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra e salvar a vida de Ló, o sobrinho dele e sua família, porque nós também não podemos, tal como Abraão, nos colocarmos diante de Deus em humildade e pedir a Deus, Deus, aplaca a tua ira contra nós, Deus, aplaca a tua ira contra tal nação, aplaca a tua ira contra tal povo, ser misericordioso, ser bondoso, como o Senhor sempre tem sido. Nós podemos fazer isso porque outros homens e mulheres nos deram o exemplo da oração. E esse exemplo da oração a gente encontra na Bíblia. A gente também encontra em agiografias, né, que são escritos sobre a vida de santos e santas de Deus, que nos servem de exemplos. Muitos homens e mulheres que nos antecederam e podem nos servir de modelos de oração, de modelos de conduta diante de Deus, né, de comunhão com o Senhor. Como as orações deles também podem nos servir, né, a oração de São Francisco. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o rancor, o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. É uma súplica que São Francisco fez lá no passado e que nós podemos nos apropriar como nossa, porque nós também queremos que o Senhor faça de nós instrumentos da paz dele. Nós também queremos que o Senhor faça de nós meios por meio do qual a paz do Senhor alcance outras e outras pessoas, né? Então, por isso que tais coisas são muito importantes para a gente. Mas o maior exemplo de oração, o maior modelo de oração, ele foi dado pelo próprio Jesus. Certa vez, um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus, ele chegou: Jesus, ensine-nos a orar. Jesus, nós queremos aprender a orar. Nós não sabemos orar. Talvez essa pergunta que eu ou você estejamos fazendo nessa hora. E aí Jesus disse: tá bom, eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês quiserem orar, fechem a porta do teu quarto, vão para o secreto, porque Deus vê o que está secreto, Deus vê o que está escondido, e orem essa oração. E aí Jesus nos deu essa bela oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, essa oração, né, como ela é chamada, oração do Senhor, ou também chamada de Pai Nosso, é uma oração que foi ensinada pelo próprio Jesus, quando um dos seus discípulos lhe pediu para ensinar a orar, como eu acabei de dizer. Muitos, queridos, eles acham que o Pai Nosso é apenas um modelo de oração que não deve ser repetido, mas deve somente ser seguido, né? Ah, Jesus orou por isso, depois orou por isso, depois orou por isso. Aqui tem um caminho de oração. Tem pessoas que acham isso. Nós também achamos isso, mas achamos que é muito mais que isso. Né? Porque muitas vezes a gente vê nos evangelhos, os evangelhos dizem, ó, Jesus orou, Jesus orou, Jesus orou, mas poucas vezes se registra uma oração. E essa oração foi registrada. Se ela foi registrada, logo, ela deve ser imitada. Nós devemos orá-la, né? Porque se ela está registrada nas Sagradas Escrituras, tem um motivo. E esse motivo é para que ela seja a nossa oração. Então, ela é nosso modelo, mas ela também é nossa oração. Se muitas vezes a gente não sabe o que falar diante de Deus, se a gente se ajoelhar diante do Senhor e dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu, nós estamos orando bem, porque nós estamos orando as palavras do próprio Jesus. Então, nós podemos, primeiro, orar as intenções de Jesus, né? Dizer, ó,
Jesus primeiro orou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso? É uma oração de louvor. Jesus primeiro louvou a Deus. Depois ele pediu, ó, venha o teu reino. Então, que a vontade de Deus, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, que o reino de Deus, que a vontade de Deus se manifeste aqui na terra, como se está manifesta nos céus. Aí depois Jesus ensina, ó, ore pelo pão, né? Peça o alimento, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas também Jesus pede, peça perdão. Confesse a Deus os teus pecados. Diga assim, Senhor, eu pequei nisso. Senhor, eu cometi tal erro. Senhor, eu ofendi tal pessoa. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Assim como, é uma oração condicional, assim como eu também perdoei fulano. Fulano fez isso comigo, mas eu perdoo ele, Senhor. Eu coloco diante de Deus tal ofensa que Cicrano fez comigo. Eu coloco diante do Senhor tal violência que fulano fez. E aí nós vamos dizendo, e não nos deixes cair em tentação. E nós pedimos, Senhor, olha, o pecado está batendo na minha porta. Esses dias eu fui tentado por isso, fui tentado por aquilo. Então eu coloco diante do Senhor tais tentações e te peço, não me deixe cair nelas. Não me deixe vir a pecar, mas livra-nos do mal. Ou seja, afasta de mim o maligno, afasta de mim o maldoso, afasta de mim o homem mau, afasta de mim o ser mau, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, oração de adoração, né? Porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para todo o sempre. Então, além de termos uma oração prontinha, que nos momentos de angústia, que nos momentos de necessidade, nós podemos orar, nós podemos nos apropriar dela como a nossa oração, nós também temos aqui um modelo, uma referência, um caminho a ser seguido. Exalte a Deus, depois peça pela vontade de Deus, peça pelo cumprimento dos propósitos de Deus, peça pelo cumprimento das profecias do Senhor, depois peça pelo pão, peça pelo pecado, peça perdão pelo pecado, perdoe pessoas que estão lhe ofendendo, peça para o Senhor, coloque as suas tentações diante do Senhor, peça que o Senhor lhe livre do mal, e aí adore o Senhor, dê glórias ao Senhor, exalte o Senhor. Então, nós temos aqui um modelo e nós temos também uma oração a ser seguida por nós como cristãos. E aí, embora os cristãos tenham muitas diferenças, é gracioso, é muito maravilhoso pensar que todos os cristãos estão unidos pelas palavras dessa oração. Por isso que é importante a gente aprender o Pai Nosso e a gente orar o Pai Nosso. Porque a gente pensa, olha, tem um cristão que está lá no Japão, que está orando essa mesma oração que eu estou orando aqui. Tem um cristão que está lá sendo perseguido por um governo horrível, por pessoas que estão matando outros cristãos, e ele está orando essa mesma oração que eu estou orando aqui. Nós podemos ser abençoados por essa união de oração, por essa união de propósito, por essa união de intenção. Então, do mesmo jeito que o credo, ele apresenta o que o cristão precisa crer para ser um cristão, né? E os mandamentos que nós vamos ver no nosso próximo encontro apresentam o que o cristão precisa viver para ser um cristão de verdade. A oração do Senhor, ela nos mostra, ela nos apresenta o que o cristão precisa orar, né? Nós precisamos orar por essas coisas. Nós precisamos orar essas coisas. Então, tudo isso é muito importante para nós. Então, eu espero que essa exposição sobre a oração do Senhor, nós vamos ter depois alguns encontros, nós vamos ter a oportunidade de destrincharmos tanto o credo que nós expomos no encontro anterior, quanto essa oração, nós vamos ter a oportunidade de destrinchar o que cada uma dessas petições significam. Hoje é mais um encontro de apresentação. Estou te apresentando esse meio poderoso de oração que o Senhor nos deu, certo? Espero que tenha sido abençoador para a sua vida. Espero que você possa se apropriar desses conteúdos, se apropriar desta verdade.
E aí, nada melhor do que nós encerrarmos esse nosso encontro, que nós falamos sobre oração, que nós falamos sobre a oração do Senhor, do que encerrar dizendo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês agora e para sempre. E todos dizem amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês.